Então, meus amigos, você pode não concordar com o homem que vai dar esse discurso na tribuna do Senado. Agora, vou colocá-lo para falar. Mas pelo menos, veja, você não pode contestar que o que ele fala, apesar de ter sido em 2006, é uma grande verdade para a qual o Brasil não tem feito absolutamente nada. Vou repetir, se ele fosse, como na época, presidente do Congresso, as coisas jamais teriam chegado ao nível que chegou e, pior ainda, jamais continuaria. Porque, eu vou repetir, ele, como estadista, sabia ter o poder e exercer a autoridade que emana do povo, segundo a Constituição, e foi essa autoridade transferida para, naqueles 8 anos de mandato, ele exercesse em nosso nome. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, jamais faltaria a esta tribuna em momento tão grave da vida do Congresso Nacional. Venho aqui dizer aos senhores senadores que isto é o início da campanha do presidente da República. Isso é a participação direta do presidente da República que incentiva os anarquistas que aí estão, que tiraram retrato inclusive com o Dr. Cibá, como aparece aí na foto. São esses desordeiros, não quero saber nem o número, mas não poderemos ficar aqui parados. A mesa do Congresso, principalmente o seu presidente, tem o dever, como eu tive e reagi quando isso aconteceu no passado. Não podemos viver a anarquia. É melhor que o Congresso se feche. Se os movimentos eram contra os parlamentares que foram injustamente absolvidos, deviam ser condenados pelo Valério Oduto, eles deviam invadir o Palácio do Planalto, onde está o maior ladrão do Brasil, que é o presidente da República. Lá eles não vão, porque o presidente da República é cúmplice desse movimento. Dizer outra coisa é fugir da verdade. E eu pergunto, as Forças Armadas do Brasil, onde é que estão agora? Elas estão obrigadas a velar pela Constituição e não deixar a anarquia que aí está. Foi uma circular do presidente Castelo Branco em março de 64, mostrando que o presidente da República não poderia dominar o povo brasileiro sem respeitar a Constituição que deu margem ao movimento de 64. Quero dizer neste instante que o presidente do Congresso está entrando, que ele também tem responsabilidade. Eu assumi essa presidência por 4 anos. E no momento que estava na presidência da República, houve um movimento como esse. E eu mandei que houvesse a reação, e a reação se fez sentir, e o movimento parou. Hoje, o presidente da Câmara não estava lá. O eminente presidente do Congresso, a quem tanto respeito e estimo, também não estava aqui. Isso não está certo. Nos momentos de dificuldade, os chefes não podem se ausentar. E as Forças Armadas não podem ficar caladas. Esses comandantes estão aí a obedecer a quem? A um subversivo. Quero dizer nesse instante aos comandantes militares, não ao ministro da Defesa, porque ele não defende coisa nenhuma, porque nunca soube defender. Está lá porque esse governo é um governo insensato de colocar uma figura como ele no Ministério da Defesa. Quero dizer aos comandantes militares, reajam enquanto é tempo, antes que o Brasil
caia na desgraça de uma ditadura sindical presidida por um homem mais corrupto que já chegou ao governo da República. Nós não podemos ficar inertes. Nós temos que reagir. Se esta casa e a outra principalmente que foi alvo não tiveram uma reação à altura pela covardia do presidente Aldo Rebelo, nós aqui no Senado, senhor presidente, não poderemos ficar parados diante disso. Vossa Excelência tem o dever de chamar a atenção do senhor presidente da República de que o Congresso Nacional não pode ficar à mercê dos desordeiros e anarquistas que estão aí, vestidos de MST ou de qualquer outra coisa. Estou cumprindo o meu dever. Venho à tribuna com as forças da minha que ainda tenho para lutar, para defender a Bahia e o Brasil, para dizer a este governo corrupto que o lugar de ladrão não é, infelizmente, apenas na Câmara, é também no Palácio do Planalto, inclusive na família do presidente. Temos que fazer processos que sejam necessários, sem medo de errar, e cumprir o nosso dever em relação à Casa do Povo Brasileiro e da Federação, que é o Senado da República. Muito obrigado. Hoje são 6 de agosto de 2025 e uma pergunta para 213 milhões de brasileiros. Evidentemente, dentre os quais essa pergunta será mais direcionada aos 60 milhões de brasileiros eleitores que não votaram no atual presidente da República. Eu quero deixar um vídeo aqui para você, você vai assistir. Então, antes eu quero fazer a pergunta e eu mesmo vou responder. Por que, atualmente, um governo incompetente, como eu falei, analfabeto, e houve uma pessoa que disse, mas irmão Josué, o senhor está me ofendendo, eu sou analfabeto. Não, não é crime, não é pecado você ser analfabeto. Agora, é uma tremenda barbaridade, é uma tremenda inaceitação você ser analfabeto e se arvorar a ser presidente, comandante de uma nação. Aí é um absurdo. Você sendo analfabeto, eu não tenho nada a ver com a história, porque com a sua história, porque você não quis se alfabetizar. Agora, primeiramente, você sendo analfabeto e sendo presidente da República, é um estímulo à falta de conhecimento, a busca da falta de conhecimento, a busca da falta da inovação, a busca da falta do empreendedorismo, do aprendizado, de tudo que se traga, que seja necessário para o sucesso, o crescimento sustentável de uma nação. O Lula, ele deveria ter continuado, ou seja, fez 2 governos, mas depois deveria ter voltado para o ABC Paulista para ser torneiro mecânico, sem nenhuma ofensa. Lula, o seu papel, o seu lugar é atrás de uma máquina, se bem que dizem, né, que você até cortou o dedo simulando um acidente para nunca trabalhar, é o que você não tem feito. Eu vou passar o vídeo aqui, mas é necessário, antes, é um recado de uma estadista aqui, tá, irmãos e amigos? Vejam só, alguns reprovavam esse homem, mas eu convivi na Bahia 16 anos e eu pude ver de perto, acompanhar nas entranhas o que significa liderança, o que significa exercer autoridade, diferentemente desses políticos atuais. Você tem, agora vai a resposta, você sabe por que o Lula se mantém no poder? Por causa de um presidente da Câmara dos Deputados descomprometido com o Brasil, descomprometido com a lisura, com a transparência e comprometido para manter sob a sombra do sigilo e da proteção do poder que está a sua própria família. Então ele se submete submete a isto 512 deputados, porque com eles são 513, e submete a essa excrescência 213 milhões de brasileiros. Do outro lado, você tem um Davi Alcolumbre, que recebeu também de um incompetente, corrupto, inepto, Rodrigo Pacheco. O homem é uma vergonha, nunca deveria ter sentado. Olha, e quer concorrer a governador do estado de Minas Gerais. Minas Gerais não enlouqueceu? Se vocês quiserem
participar ou viver o período mais negro da história, dê seu voto a Rodrigo Pacheco, um homem sem caráter, sem moral, desprovido de espírito público. Porque é só você acompanhar aí, tá? Senão eu ia demorar muito. Mas veja, o Davi Alcolumbre é judeu. E apoiar uma política governamentista desse Lula contra o Estado de Israel, antissemita, anti-americana. Você sabe por que os americanos são tão abençoados? Porque o compromisso do Estado deles é a proteção inegociável de Israel. Pois então, irmãos, o Brasil está desse jeito porque você tem aí o STF, que eu não quero falar para não ser censurado, você está vendo o que está acontecendo, publiquei algumas coisas aqui, e acompanhe o diuturnamente que se desenrola, e você fica refém do Alcolumbre, que nas sombras ele tem algo a esconder, ele tem medo. Como é que o Brasil é capaz de fazer homens como esses, vou repetir, como o Alcolumbre, como o Mota e como o Lula, sentarem-se em cadeiras de presidente? Aí, entre parênteses, eu quero dizer que o gestor presidente da IEADPE usa da mesma politicagem para se manter no poder. Está aí a resposta também. Por quê? Porque ele se cerca de homens incompetentes, frívolos, sem compromisso com a instituição, sem compromisso com a posteridade. Eles têm compromisso com o bem-estar, mesmo que sacrifiquem 1,5 milhão de membros. Assim como o governo federal, a olhos vistos, pratica e acoberta todo tipo de corrupção, protegido, evidentemente, pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado e por esse STF que não tem compromisso. É só você ver, uma vergonha, um ministro da Suprema Corte sendo sancionado pelos Estados Unidos pela lei Magnitsky. Irmãos, isso é um absurdo, e não vai ser somente ele, vai ser muitos. E o pior, muitos crentes apoiando isso. Então, sem mais delongas, assistam aqui um vídeo de um homem que sabia exercer o poder, sabia exercer a liderança e a autoridade. Eu convivi 16 anos sob sua administração. Acompanhei de perto e era um fenômeno. Esse homem chegou a ser presidente do Senado por inúmeras vezes, chegou a ser governador da Bahia por inúmeras vezes, prefeito da capital da Bahia, não sei quantas vezes, e chegou a presidir o Brasil quando o Fernando Henrique Cardoso se ausentava, porque ele era presidente do Senado. E eu duvido que em sua gestão acontecesse o que está acontecendo, essa vergonha, essa nojeira, essa futilidade, essa frivolidade. Deputados e senadores que ficam convocando a população quando a gente já os elegemos para, em nosso nome, exercer o poder legislativo e fazer jus das prerrogativas que a Constituição Federal assim os determina. Como é que eles ficam convocando o povo para as ruas? Você sabe quantas vezes eu vou agora? Nenhuma. Esse é o meu protesto, porque ficar como deputado federal, como senador, com discursos, evidentemente que é importante, tá? Eu não sou assim contra que eles venham, que eles informem, que eles protestem, mas também exerçam a autoridade para as quais foram, ou para a qual foram constituídos. E não querer que você, brasileiro, vá às ruas. Você que aí não tem nada contra, vá, proteste, é uma maneira só, mas o meu protesto é esse aqui que eu estou fazendo, tá? Eu acho que é importante, veja, para não ser mal entendido, eu acho que é importante irmos às ruas, nos manifestarmos contra essa corrupção, denunciarmos, mas que os deputados, os senadores, vá muito além disso aí. Homens que têm sido calados, amordaçados, um senador da República com tornozeleira, um senador da República para visitar um ex-presidente que está amordaçado. Por quê? Eu vou dizer uma coisa, porque foi covarde, medroso, não exerceu na íntegra a autoridade. E quem não sabe, quem tem o poder e não sabe exercer uma autoridade, fracassa, naufraga. Então, um senador da República para visitar
Um ex-presidente que está injustamente preso, prisão domiciliar, não pode levar o seu celular. E quem está dando a ordem? Um terceiro poder que, segundo a Constituição Federal, é harmônico e independente com relação aos outros dois poderes, mas ele tem subjugado. Por que, irmão Josué? Porque falta estadista, homem que saiba exercer o poder, ter o poder e exercer a autoridade. Mas não, se fragmentam, compreenderam, irmãos? E fazem 213 milhões de brasileiros ficar à mercê dos ventos que sopram de acordo com os lados que se querem. Porque descumprem Constituição, descumprem as normas, o Código Eleitoral Brasileiro, o Código Penal, aplicam como quer. É uma vergonha. Um general 4 estrelas do Exército Brasileiro, preso há quase um ano. Todos os assessores do ex-governo presos. O Exército desmoralizado. A Marinha desmoralizada. A Aeronáutica desmoralizada. E ninguém vê nenhuma atuação do Poder Legislativo e do Poder Executivo, se bem que o Poder Executivo é ele em conluio com o Poder Judiciário, que tem trazido essa tremenda balbúrdia, bagunça, falta de esperança e de confiança para 213 milhões de brasileiros. Então, meus amigos, você pode não concordar com o homem que vai dar esse discurso na tribuna do Senado. Agora, vou colocá-lo para falar. Mas pelo menos, veja, você não pode contestar que o que ele fala, apesar de ter sido em 2006, é uma grande verdade para a qual o Brasil não tem feito absolutamente nada. Vou repetir, se ele fosse, como na época, presidente do Congresso, as coisas jamais teriam chegado ao nível que chegou e, pior ainda, jamais continuaria. Porque, eu vou repetir, ele, como estadista, sabia ter o poder e exercer a autoridade que emana do povo, segundo a Constituição, e foi essa autoridade transferida para, naqueles 8 anos de mandato, ele exercesse em nosso nome. Irmãos, a coisa é tremenda. Olhe, você não pode ficar alheio a tudo isso. Você não pode ficar ao lado do erro, da mentira, do engano, da corrupção, da falta de rumo. O judiciário está igual como uma biruta de aeroporto. Vai, anda, se dirige de acordo com os ventos que eles acham necessário. Aí, a nação brasileira para o exterior, veja que o Brasil hoje é notícia no mundo inteiro, mas não como uma democracia, não como um exemplo a ser seguido, mas como uma vergonha, porque 213 milhões de brasileiros, inclusive com muitos crentes, se submetem a tamanha excrescência.